Seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Olá, hoje a gente vai falar sobre os sentidos e o vinho. Olha que coisa bonita. É óbvio que o que a gente menos usa é a audição, mas é legal quando faz o pocket da rolha, já tá valendo. A audição é isso aí que a gente usa praticamente, né? Não tem mais muito o que falar da audição. Quais são as coisas que você pode analisar num vinho quando a gente fala do visual dele? Cor, intensidade, opacidade e viscosidade. A gente vive falando aqui no canal, esse vinho é um rubi mais intenso, ou no caso dos vinhos brancos, ele é um amarelo palha. Então, existem várias definições aí de cor que você pode achar num vinho. Nesse caso aqui, desse aqui que está na minha taça, ele é um rubi mais translúcido, um rubi mais claro, e os halos dele estão mais violáceos, né? Os halos que é essa parte aqui da taça, eles estão mais puxando para o roxo, para o violeta, né? Então, depois da cor, a gente poderia falar da intensidade dessa cor, ou seja, se ela é mais translúcida, se ela é mais escura ou se ela é mais moderada. Esse aqui eu já diria que ele é um rubi mais puxado para o translúcido, ou seja, a intensidade desse rubi está muito mais para o translúcido do que para o escuro. A outra questão seria a opacidade do vinho, ou seja, se ele é mais límpido ou se ele é mais opaco. Isso tem muito a ver várias vezes com se o vinho é filtrado ou não. Se ele não é filtrado, ele tende a ser mais límpido. Se ele não é filtrado, ele tende a ser mais opaco. Mas isso também tem a ver com a idade desse vinho. Se ele é mais jovem, ele também tende a ser mais límpido. E se ele é mais velho, que não é o caso desse aqui que está na minha taça, ele tende a ser mais opaco. E por último, mas não menos importante, a gente fala de viscosidade. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal. É uma coisa que me ajuda muito no Toma Essa. Tem a ver com o açúcar residual ou com o álcool daquele vinho. A viscosidade, você tem que reparar, quando você joga o vinho assim de lado, aí ele começa a escorrer umas lágrimas na taça. Se a lágrima é mais espessa e escorre mais devagar, é um vinho mais viscoso, ou seja, tende a ter mais álcool ou mais açúcar residual, ou os dois. Se a lágrima é fina e escorre rapidinho, é um vinho que tende a ser menos alcoólico ou ter menos açúcar residual, ou seja, um vinho menos viscoso. O que você pode sentir no paladar? Principalmente os sabores, que aí você pode sentir só 5 tipos de sabores. Infelizmente é isso mesmo, você só sente 5 sabores no teu paladar e nada mais do que isso. Doce, salgado, azedo, amargo e umami. O umami é aquele gosto de Ajinomoto que você põe na pipoquinha. Pô, Rodrigo, mas peraí, só isso? E o sabor de morango que eu sinto na boca? Na verdade, quando você tá gripado, você não sente sabor de morango na sua boca. Ele tem muito mais a ver com a influência do teu nariz do que com a influência do teu paladar. E aí outra coisa que também você pode atribuir ao paladar seria a acidez do vinho, que aí se ele saliva bastante. Só que aí eu já diria que é uma coisa tanto de paladar como de tato da língua, né? A acidez do vinho ela pode ser baixa, moderada ou alta. Quando a gente bebe o vinho, se ele é bastante ácido, que esse aqui ele faz a língua salivar bastante. E aí isso daí está diretamente atrelado à acidez do vinho, que é importantíssimo para a gastronomia, para a harmonização. O que a gente poderia assim falar de paladar seria o final do vinho. Se ele é curto, médio ou longo, ou seja, depois que você bebe aquele vinho, quanto tempo, qual a persistência daquele vinho no teu paladar? Nesse aqui eu diria que é moderado. Tem vinho que você bebe, principalmente vinho branco, da Sauvignon Blanc, por exemplo, que é extremamente seco, extremamente mineral. Quando você bebe, ele entra e já desce e praticamente você não está mais sentindo o vinho depois, né? Ele tem um final super curto. Então isso aí também tem a ver com o paladar. É justamente no tato que você sente o corpo do vinho, o tanino e o estilo daquele vinho. Quando a gente fala de corpo, isso a gente fala muito aqui no canal, é se o vinho é leve, médio ou encorpado, né? Esse vinho aqui, para um Cabernet Sauvignon, que é uma das uvas que apresentam mais riqueza de tanino e mais estrutura aí das tintas que a gente conhece, para um Cabernet ele está com um corpo bem leve. Se a gente fosse comparar com a média internacional dos tintos aí, não só considerando a Cabernet, eu diria que ele é um vinho de corpo médio. Mas se a gente fosse comparar só com vinhos da uva Cabernet, aí ele seria um vinho de corpo mais leve para um Cabernet Sauvignon. Não tem mais a ver com o paladar só, né? É mais o tato, a sensação de peso mesmo que a gente tem dele na língua. Outra coisa que a gente poderia falar no tato seria o tanino, né?
Aí a gente pode falar se é um tanino rico, se é um tanino ainda muito áspero, que às vezes o tanino está muito jovem, então ele está bem adstringente ainda. Se o tanino está macio, se ele está aveludado, às vezes um vinho mais envelhecido, de guarda aí, né, já guardado por um bom tempo na adega, geralmente ele vai te apresentar taninos bastante aveludados, né? Aquele tanino que parece uma seda passando na sua língua. Isso também não tem a ver com o paladar, com o sabor. Isso tem a ver com a sensação tátil que ele está causando na tua língua. Por último, que é o mais tranquilo, que é justamente o estilo do vinho, que ele pode ser tranquilo, que um caso desse aqui, um vinho tinto seco fino, é um vinho tranquilo, ou ele pode ser frisante, ou ele pode ser espumante, que é a riqueza de borbulhas, né? Um vinho tranquilo, um vinho frisante e um vinho espumante, eles vão causar sensações diferentes na tua língua, que não tem a ver com os sabores também, né? Tem a ver com a sensação tátil na língua. A gente pode sentir 3 tipos de aroma, principalmente. Aroma primário é o aroma que derivou do fruto, ou seja, da variedade. Então, se você pega, por exemplo, Cabernet Sauvignon, na casca da Cabernet Sauvignon tem a pirazina. E lembra muito o aroma do pimentão, porque o pimentão também tem pirazina. Então, se esse vinho aqui, se eu encontrar pimentão, um aroma, isso muito provavelmente vai ser um aroma primário desse vinho, porque veio da uva. O aroma secundário tem a ver com o método de produção daquele vinho. Qual é o estilo de vinho que você acha que tem mais aroma secundário? Os espumantes, porque espumante, que o vinho é fermentado 2 vezes, aquele aroma que você vai sentir às vezes de pão, de fermento, não veio só da uva, ele veio do método de vinificação daquela uva que o enólogo escolheu. E aí, por último, o aroma terciário tem a ver com o envelhecimento do vinho, que ele pode acontecer em barrica de carvalho francês, em barrica de carvalho americano, em barrica de carvalho croata ou simplesmente em garrafa. Se aquele tipo de envelhecimento deu algum aroma para o vinho, aí é um aroma terciário. Bom, então é isso aí. Eu sei que eu passei rapidamente aqui, né? Quando a gente lançar o curso e ele está vindo por aí mesmo, eu vou ter mais tempo para falar de cada um dos sentidos aí no vinho. Eu acho que isso pelo menos já é o básico para você saber quando você vai analisar um vinho. Hoje estou com um copo de água. Muita gente pergunta, mas ela vai atrapalhar quando eu uso os sentidos, né? Quando a gente vai analisar um vinho? Nunca. Então sempre pode tomar o quanto de água você quiser entre um gole e outro, que vai só fazer bem. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Esses são os sentidos e o vinho. O vídeo mais transcendental do canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Ó, já abriu na taça, tá bom. Esse aqui tá bom.